muito alegre porque Deus me trouxe essa revelação. Eu quero dividir com a igreja. No livro de Êxodo. Quem achou, diga amém. O ventilador aqui está uma benção. Eu passo 2 páginas, né? Não, tira não, pelo amor de Deus. Prefiro sentir, ou melhor, prefiro ter dificuldade aqui. Diz assim o texto bíblico, vamos lá. No capítulo... Não. Êxodo 24, é isso? A aliança de Deus vem. Isso aí, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. A igreja leia, por favor, o versículo 15. O aspecto da glória de Deus, versículo 17, era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias. Amém. Irmãos, o texto bíblico, que Deus abençoe a leitura dele, né, nossos corações, fala lá no princípio. Aqui vai nos mostrar o desejo de Deus. E nós vamos discorrer a Bíblia quase toda, até o Novo Testamento, para entender por que a terceira casa. Por que a terceira casa? Deus sobe no monte Sinai, Horebe. Melhor, Moisés sobe e lá encontra o Senhor. E diz o texto que ao encontrar Deus, a Shekinah. O que é Shekinah, gente? A glória de Deus, ela resplandece. E o povo vê aquela glória como fogo. Então imagine um morro, esse morro aqui em frente ou ali, aqui atrás tem muito mais, pegando fogo. A gente vai olhar assim, está queimando lá o morro, né? Deve ter caído um balão, alguma pessoa tocou fogo. E o povo se amedrentou, ficou com medo. Chegou lá e olhando para lá, e esperando Moisés, e Moisés demorava. E Moisés ficou 6 dias, e no 7º, Deus chamou para a comunhão. Deus veio e falou: vem, Moisés. E o texto bíblico diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E de repente, nessa comunhão, Deus percebe que o povo lá embaixo, por demorar de Moisés, eles começam a cultuar e falar para Arão e Ur: olha, nos façam um Deus que possamos olhar e ver e carregar. E aí eles ajuntam ouro, né? Se ajuntam e faz o quê? Um bezerro de ouro. Quantos de nós às vezes gastamos e investimos o nosso dinheiro em coisas erradas? Já percebeu isso? O povo às vezes não se envolve com as coisas de Deus, com as causas de Deus, mas para fazer um bezerro de ouro custou caro. Eu não sei o tamanho do bezerro, mas imagino que um bezerro, literalmente, seja um bezerro de aí não sei, uns 30, 40 quilos de ouro. Alguns acham até mais, né? 100 até 150 quilos de ouro. Então você, quanto é 100 quilos de ouro hoje? R$1 milhão. Então, levantaram uma oferta de R$1 milhão. Aí você percebe, você vai para outro texto bíblico lá no livro de Reis,
quando os profetas de Baal se deparam com o profeta Elias, e ali diz que Elias faz um desafio para os profetas, né? Onde Acabe, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel comandava Israel. E aí diz o texto que ele, depois que ele venceu, mostrou que somente Deus é Deus. Aleluia. Foram e passaram a espada 850 profetas de Baal. Sim ou não? Pastor, você estava falando de alimentação aqui, não foi? Vai lá no Atos 29. Lá eles entregam, totalizando 70, 60 quentinhas por noite. Não é fácil. Mas imagine dar café da manhã, almoço e janta, pastor, para 850. Olha o custo que o povo tinha para sustentar aqueles profetas. Se nós fizermos um paralelo, vai entender que muitas vezes o povo investe em coisas que não deveria. Fora os vícios, fora outras coisas e por aí fora. Mas vamos voltar aqui, porque Deus, ao ver aquela situação e ver que o povo ficou amedrontado, ele falou assim: Moisés, faça uma tenda. A primeira casa, faça uma tenda. Deus já começa a nos mostrar o desejo dele já lá no Monte Sinai, onde ele escreveu. Qual é o desejo de Deus? O povo está amedrontado e pede um outro Deus, pede um Deus que se tornou um bezerro de ouro, e fica amedrontado porque quando Moisés desce, a glória de Deus, a Shekinah de Deus está resplandecendo na face de Moisés, e o povo começa a ficar com medo. Mas Deus nos mostra o desejo dele e a simplicidade, a humildade dele. Ele diz para Moisés: Moisés, o povo não pode ter medo de mim. Faça uma tenda para que eu esteja no meio do povo. E você que conhece um pouco a Bíblia, vai ver que Moisés faz uma tenda, Deus habita naquele local, eles fazem a arca da aliança, e aonde a arca ia representava o quê? A presença de Deus. Ao ponto que você vai adiante, lendo o Antigo Testamento, vai ver que em um certo momento a arca é tomada, né? E aí diz o texto bíblico que é Icabode, que a glória de Deus se foi, que os inimigos de Israel pegaram a arca de Deus. Mas você percebe que o desejo de Deus era que estar no meio do povo. Sim ou não? Com a sua glória, mas com a sua humildade, dizendo: eu quero a comunhão com o povo de Deus. Queridos, a Bíblia vai nos relatar que chega um momento que Deus fala assim: eu não habitarei na casa feita pelas mãos. E o que serve então esse local? Eu vou pregar contra a igreja um pouco, porque as pessoas ainda não entenderam desde o princípio o desejo de Deus e o que Deus quer fazer com você e comigo. Ele vai sair da esfera do Monte Sinai, vai entrar na esfera da tenda no Êxodo, e depois vai, através de Salomão, filho de Davi, que não teve o direito de construir o novo templo, o templo de Salomão, né? É dado isso, até a Universal fez um templo parecido em São Paulo, não é verdade? Sim ou não? E aí Deus começa ali, Salomão, quando termina aquele tempo, ele ora, lá em 2 Crônica você vai ver, e vai ver que a glória de Deus vai encher o templo. Em Ageu 2:9 vai dizer que a glória da segunda casa, e hoje eu trago para vocês, e vai estar lá em 1 Coríntios 6:19. Dá para passar o texto aqui? Ali não. Anota aí.
Comece a abrir seu coração, porque Deus, 1 Coríntios 6, versículo 19. A igreja pode ler, por favor? Versículo 20. Amém. Olha só, irmãos. Deus está no Monte Sinai e a glória dele está revelada a Moisés. Deus vai e fala: Moisés, eu quero estar com o povo, eu quero habitar com o povo. Entenda. Ele desce. Moisés, a Bíblia vai continuando, o povo vai evoluindo e constrói um templo de Salomão. E Deus ali, Deus na sinagoga, Jesus já ao vir a esse mundo, ele vai e habita nas sinagogas. E aí ele começa agora a ministrar uma nova dispensação. Começa a entender aonde Deus quer chegar. E eu quero te dizer que verdadeiramente a terceira casa, ela resplandece de uma glória maior. Lá em Isaías 60, você vai ver também o texto bíblico, versículo 1 de Isaías 60. O que vai dizer? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui vai, desde o início, o desejo de Deus é participar com o povo, é dividir a glória dele, é ter comunhão com o povo. Quem é casado aqui e tem filhos, levante a mão. Para ter o filho, para nascer o seu filho, você teve o que com a sua esposa, com o seu marido? Hã? Mas teve o que? Intimidade. Teve ou não teve intimidade? Deus está dizendo o seguinte: ó, vai vir sobre você a minha glória, mas é preciso, ela vai nascer, mas eu preciso de intimidade. Então, desde o princípio do êxodo, Deus quer estar com o povo, mas tem que ter intimidade com Deus. Por isso Deus está dizendo: eu não vou habitar em paredes, em templo feito em mão de homens. Então o apóstolo São Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,19: vocês não sabem, porque tem muita gente que não entende. Tem muitas pessoas que ainda não compreendeu o desejo de Deus. Tem muitas igrejas que ainda não entendem que o grande desejo de Deus é que o povo se torne a verdadeira igreja, o templo do Espírito Santo, e que essa manifestação, essa glória de Deus possa produzir em cada um de nós luz, possa produzir em cada um de nós o desejo de Deus. Deus deseja a tua comunhão em particular. Por isso a expressão salvação individual é verdade. É verdade, você pode até orar pela pessoa, mas a pessoa que é salva, ela precisa ter intimidade com Deus. Quando eu falo disso, eu me lembro de Moisés, e vem em mim um desejo sempre de buscar a Deus. Porque Moisés ficou 40 dias, 40 noites. Por quê, irmãos? Porque a glória de Deus estava lá, a glória de Deus estava com ele. E você só pode ficar na presença de Deus se você tiver intimidade e que a glória de Deus venha estar contigo. Porque independente de terno, de posição, ela só vai nascer se eu tiver comunhão com aquele que gera, né, essa bênção, esse poder. O livro de Gálatas, os 6 capítulos, você vai ver a partir do capítulo 3, ele vai dizer assim: ó insensato Gálatas, ó insensato Gálatas, começaste tão bem, não foi o Espírito que produziu em vocês cura, não foi o Espírito que produziu em vocês santidade? Como vocês estão retornando às obras da lei?
como vocês estão retornando à obra da carne. Tem muitas pessoas, irmãos, que são batizadas, aceitam Jesus, e o Espírito Santo convence o pecador. E eu tenho mais de 100 referências sobre o Espírito Santo. E você vai entender o desejo de Deus hoje é ter intimidade contigo. Diga assim, irmão, Deus quer ter intimidade contigo. E quando Ele tem intimidade contigo, vai nascer no teu coração, na tua alma, a luz do Senhor. Não sabe vós que sois templo. Olha o ponto de interrogação. Não sabe? Não compreendeis? Em Atos, alguns, Paulo vai dizer assim, alguns, e quando vocês foram batizados no Espírito Santo, Atos 19, se não me engano, eles vão falar o quê, pastor? Nem sabíamos que existe Espírito Santo. Impondo Paulo as suas mãos, foram batizados com o Espírito Santo. Deus não está mais preocupado, irmão, com templos feitos pelas mãos dos homens. Deus não está preocupado com o que falam de você, e você também não deve se preocupar. Deus está preocupado quanto Ele é dentro do seu coração. Se você já o fez Rei, Senhor, dirigente, luz na sua vida, na sua alma. Desde o princípio, Deus deseja comunhão contigo. A Bíblia diz que o próprio Cristo se fez carne, o Verbo nasceu, veio e cheio de graça. Olha só o que diz no texto bíblico, o que Jesus fala para os seus discípulos, no livro de Lucas 17, 21. Leia comigo aí, marca aí. Quem achou pode ler bem alto. Lucas 17, 21. (17, 21). Nessa tua linguagem, tradução está no meio de vós, mas na minha tradução está dentro de vós. Não dizeis que o reino de Deus, ele aqui, ele lá em Auma, ele lá em Encantado, ele lá na cidade de Deus, ele lá em Paris. Não, o reino de Deus está dentro de vós. Quando eu tinha 19 anos, ou 20, eu fui num retiro de jovens na Igreja Nova Vida de Bom Sucesso, Cabo Frio. E naquela reunião, eu era um jovem que vinha do mundo. Você imagina, um jovem com 20 anos, saindo do quartel da aeronáutica. Eu tinha algumas namoradas, como garoto daquela época, a gente beijava todas que davam mole. Não sei agora, né, Edmilson? Mas eu tinha toda uma educação do mundo. Eu tinha toda uma orientação dos meus amigos. Nem meus pais me orientavam. Naquela época a gente já tinha uma certa liberdade. E eu fui ao encontro, e eu falei, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero, desejo, e eu dobrei o meu joelho, e eu clamava, chorava, de repente, uma luz como essa, ela foi crescendo, e copiosamente eu chorei, e eu percebi que aquela velha criatura estava indo embora, e estava nascendo, como diz em Isaías 60, eis, levanta-te, eis que a glória de Deus vem resplandecendo sobre ti. O Espírito Santo entrou na minha vida, irmãos, e eu, a partir dali, hoje eu sou um bispo de uma igreja casada há 33 anos, com a mesma esposa, graças a Deus. Não sei como ela atura, mas ela atura. Eu acho que é a obra do Espírito Santo, só Deus, né? Queridos,
O que Deus sempre quis, Ele quer, é morar no seu coração. O que Deus sempre quer é que você de repente faça uma reforma na sua casa. Desculpa, pastor, nós sempre... Ele não está preocupado com a... Não? Porque a nova dispensação de Cristo é que você é templo e você vai sentir a presença dele na sua casa, no seu trabalho, lá no sítio, aonde você estiver. Você é templo, não sabe voz. Tem pessoas que pensam que ninguém está vendo e eles estão aí aprontando. Se esquece que eles carregam a presença de Deus. Então, irmãos, essa revelação que Deus me concedeu é que muitas pessoas estão se perdendo em muitos ministérios pregando algo que não tem nada a ver com o desejo de Deus. O desejo de Deus é ter intimidade contigo. O desejo de Deus é ter comunhão contigo. E quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, Jesus falou: eis que vou para o Pai, no livro de João, mas vos mandarei o outro. Outro no grego quer dizer o outro da mesma forma, da mesma intensidade, da mesma força. O Espírito Santo, e vos mostrará e vos guiará a toda a verdade. Ele não falará dele mesmo, mas falará do Pai e de mim. O Espírito Santo, ele é a terceira casa. Melhor, ele é o terceiro Deus que junto ao teu coração faz com que você se torne templo dele, e esse templo é poderoso. Por isso ele falou para Pedro: Pedro, tu és Cefas, tu és pedra, mas as portas do inferno não vão prevalecer em você. Mas ainda diz o apóstolo Paulo: não sabe vós que sois ungido de Deus, e o diabo não toca no ungido de Deus. O Espírito Santo está em você. Levante sua mão direita e começa a glorificar a Deus. Começa a exaltar o Senhor. Começa a dizer: Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero comunhão. Porque quanto mais o Senhor habitar no seu ser, quanto mais você abrir o seu coração para Deus e encher a sua alma, Ele te guiará, Ele te renovará, Ele vai te fortalecer, Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, Ele vai te consolar. A Bíblia diz sobre o Espírito Santo tantas coisas. Ele vai convencer o pecador. Não é por força, mas pelo... O Espírito Santo, ele é representado pela pomba, né? Sim ou não? E você sabe algumas qualidades da pomba? Sabe? Sim ou não? Nenhuma. Eu sou neto de português. Meu sobrenome é Gomes da Costa. Com muita honra, porque o que eu vi do meu avô, eu tenho muito orgulho de ser neto de português. Meu avô trabalhava com tamanco. Ele construiu casas. Eu acho que até que eu peguei esse negócio do meu avô. Hoje eu sou construtor, tenho uma construtora, né? Tenho meu ministério Crescendo em Amor. Mas, irmãos, como tá as coisas, você não pode esperar somente de uma fonte. Eu sou que nem Isaías fala: joga tua semente para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para o alto. De repente, em algum lugar vai semear. Então, eu corro atrás mesmo, trabalho mesmo. Eu moro na Barra da Tijuca, eu tenho um nível de vida e eu preciso trabalhar. Minha esposa é formada, é psicóloga, e a gente não corre do trabalho. Porque às vezes as pessoas falam: é pastor, é bispo, irmão. Pastor, sabe aí, se não fosse o exército, né, pastor? Só a bondade dele, né? As pessoas fazem uma ilusão das coisas. Mas eu quero dizer, sabe o que acontece com, antigamente, os portugueses? Traziam os pombos correios lá de Lisboa, daquela cidadezinha, chegava aqui no Rio e mandava. Não tinha zap, internet, online. Que coisa você está curtindo? Era pombo correio.
Mas vocês sabiam que os pombos nunca tinham vindo ao Rio de Janeiro? Mas quando eles saltavam com o recadinho, eles não erravam o endereço. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Ele está dizendo para você: se você deixar eu te guiar, se você deixar eu guiar a tua vida, os teus passos, você vai sair dessas trevas, você vai sair desse buraco, porque eu nunca errei a direção do Pai. Deixa Ele te guiar, deixa o Espírito Santo te santificar, deixa o Espírito Santo te consolar, deixa o Espírito Santo te fortalecer. Você sabia que Sansão, ele tinha uma força tremenda? Tinha ou não tinha, gente? Vocês conhecem a história de Sansão? Eu cheguei a uma conclusão que mulher destrói qualquer homem, está vendo? Na história da Bíblia, né, a mulher tem um poder tremendo. Quem fez Sansão cair? Foi Dalila? Sim ou não? Não, não foi Dalila não. A gente pensa que foi Dalila, mas foi a desobediência dele. A sua mãe crentona da Nova Vida de Encantado fez um voto ao Espírito Santo dizendo: meu filho, vamos fazer um voto de jejum e oração. Oh, glória! Só não pode dar choque aqui, irmão. Amados, aonde estava o poder de Sansão? No voto. No voto. E era o Espírito Santo. A força de Jeová vinha sobre ele. Faça um voto a Deus. Peça ao Espírito Santo que te fortaleça. Mas eu sou fraco no vício, eu sou fraco nisso, eu sou fraco no rabo de saia. Irmão, eu sou homem, eu gosto muito de beijar na boca, mas o Senhor habita em mim. Diga ao fraco que ele será forte. Diz ao abatido que ele será renovado. Diga ao pobre que ele será rico. Irmão, você é templo do Espírito Santo. Eis que a glória de Deus resplandece. Tu já viu um amanhecer? Ela começa devagarzinho. É lindo, lindo, lindo. É a vida abrindo. Se você permitir, a partir de hoje, se você desejar a comunhão, a Shekinah de Deus, entender que a glória da tua vida será imbatível, imensurável será a grandeza da obra que Deus quer fazer através do Espírito Santo na tua vida e nessa igreja. Essa obra não pode ser da carne, pastor. Na carne a gente não vai chegar a nenhum canseira, mas se o Espírito Santo tomar a frente, milagres vão acontecer, bênçãos vão acontecer. Então, deixa a partir de hoje que a glória de Deus tome a tua vida, que você entenda que você é templo do Espírito Santo. Tudo que for sujo, tudo que for imundo, tudo aquilo que não agrada o Senhor, tira da tua vida, porque essas coisas vão te levar à derrota. Mas tudo que atrai a mão de Deus, tudo que atrai a vontade de Deus, tudo que atrai o Espírito Santo, olha, festa, Senhor, me ajuda, me fortalece. Eu quero estar na tua vontade, eu quero estar, Senhor, sentindo o teu querer. Irmãos, tem momentos da minha vida, eu já tive crises de traições, crises no casamento, crises na igreja,
crise em tudo. Ao ponto que eu cheguei até a 3ª divisão, eu sou fluminense. Mas quem me levantou? O Pai, a primeira casa, o segunda casa, Jesus, e a 3ª casa, o Espírito Santo. Ele não te pede nada. Ele só pede assim: Moisés, faz fazer uma tenda lá, eu quero estar com o povo. Salomão, eu dei todos os recursos através do teu pai Davi, o cedro do Líbano, tudo. Mas se o povo se humilhar, clamar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração. Deus está aqui. Ele convida a sua igreja hoje, do século 21, a reformar a sua vida. Muitos de nós precisamos consertar o telhado, espiritualmente falando. Muitos de nós precisamos limpar o esgoto. Muitos de nós precisamos de novo pintar a casa, perfumar com a presença de Deus. Muitos de nós precisamos dizer: Senhor, eu quero voltar a te obedecer. A tua palavra será a bússola para meus passos, me dará a direção. Muitos de nós precisamos nos purificar no sangue de Jesus, nossos pecados, dizer: Senhor, de novo, habita dentro de mim. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te servir? Os que têm as mãos limpas, o que tem um coração puro, não é vaidoso e sabe amar. Irmãos, você pode estar totalmente quebrado. A tua casa, a tua vida sentimental, a tua vida emocional, a tua vida financeira pode estar em ruínas. Mas eu conheço um Deus que, ao entrar nessa tua vida, Ele vai fazer a diferença. Ele vai transformar a tua vida. Toda vez que eu me lembro desses textos que eu falei, há um desejo muito grande de comunhão com o Espírito Santo. Vocês estavam cantando, vocês não sabiam, né, a dimensão que eu estava. Porque eu quero sair um pouco da esfera humana, me colocar na esfera espiritual. Eu não sou super crente, não sou super espiritual, eu sou igual a você. Uma coisa eu sei, só que uma coisa eu sei, algumas coisas eu tenho certeza: eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu não terei condição de sair daqui se o Espírito Santo não estiver comigo. Por isso o rei Davi, eu citei o rei Davi, ele falou no Salmo 52, ele diz: Senhor, quem era rei Davi? Até hoje em Israel, quando se toca, acho que é meio-dia, a estrela, a bandeira de Israel é a estrela de Davi. Davi foi o grande rei, ditador, grande maestro, cantor, o maior compositor dos salmos da Bíblia. E ele diz: Senhor, não me tire o meu reino, não me tire as mulheres, não me tire o ouro, a prata, só não me tira, Senhor. Eu te suplico, não me tira o teu Espírito, Senhor. Renova dentro em mim meu coração e não retire de mim o teu Espírito. Falei para os pastores aqui que a maior riqueza que um pastor pode ter
que a maior riqueza que uma igreja pode ter não é as paredes de ouro, é se ela está e anda no Espírito Santo. A maior riqueza que um membro dessa igreja pode ter é se ele ou ela é templo do Espírito Santo. Porque até a morte, diz assim Paulo, não sabe vós que o mesmo Espírito que estava em Jesus está em vós, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo há de ressuscitar vocês. Para terminar então, o texto que o irmão me deu, vamos lá, em 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Quem pode ler? Até o 22. Vamos lá. É 2 Coríntios. Amém. Diga penhor. Quem sabe o que é penhor? A garantia de quê? Hã? Não entendi. O quê? Quem falou? Hã? Quem já penhorou ouro na Caixa Econômica? Muito bem. É a garantia que você dá que aquilo vai pagar a tua dívida. Se não pagar, aquele bem é dado como dação e pagamento. O que é dação? Dação, você deve R$1.000 ao pastor Edmilson. Você não tem o dinheiro de mil reais, mas você tem um relógio que vale 1.000. Você aceita seu relógio por 1.000? É bonito, mas é menos, é R$800. Mas, só para o pessoal entender, o que Deus falou, são grandes são as promessas de Deus na sua. Fala assim, irmão, são muitas bênçãos para você, muitas bênçãos, muitas vitórias. Onde operou o diabo, superabundou agora a graça de Deus. Aqui era uma casa de Satanás, era um lugar de prostituição, de cheiração, do mundão. Hoje é uma igreja do Senhor, pregando vida, pregando libertação, salvação. O que Paulo está dizendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22, que ele te prometeu muitas vitórias. E ele selou você, deu o Espírito Santo como penhor, como garantia que essas coisas vão acontecer na tua vida. Pode o diabo se levantar, pode o mundo se levantar, porque agindo Deus. Quanto sente o penhor de Deus na sua vida? Quanto sente o Espírito Santo em sua vida? O pastor não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu e vocês estamos na mesma situação. Eu tenho o Espírito Santo e eu não abro mão disso por nada. Em vez de perder alguma coisa deste mundo, eu prefiro perder alguma coisa deste mundo. Eu não posso perder é o selo do Espírito Santo. Eu não troco o selo pelo pecado. Eu não troco o selo pelo vício. Eu não toco o selo do Espírito Santo pelas vantagens deste mundo. Eu não toco nada, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo agora, eu vivo para a glória de Deus. É Ele que me conduz em triunfo. É Ele que te conduz em triunfo. Porque a glória da terceira casa, diga comigo, a glória da terceira casa é maior do que tudo. Eu quero te convidar, você que entendeu essa mensagem, você que precisa ser renovado, você que precisa entender
Você que precisa fazer uma aliança ao Senhor. Eu vou te dar 5 minutinhos para você vir aqui à frente. Eu pedi ao pastor, dedilha lá, só na guitarra. Não, só você. Porque quem quer deixar a luz de Deus, o Espírito Santo, resplandecer na sua vida, vem aqui na frente. Vem aqui. É você e Deus. Eu não sei como é que você está, mas o Espírito Santo sabe como você precisa, o que você precisa. Venha com esse desejo, venha com o coração aberto. Ele é poderoso para te renovar, meu irmão. Ele é poderoso, Ele está aqui, na Balachúria. Eu fui hoje de manhã lá na Cidade de Deus. O pastor ficou falando aí, a igreja, uns 15 minutos, só em mistério, pastor. Eles ficaram falando em mistério, falando em línguas, sendo renovado. A Bíblia diz que aquele que é batizado e fala em línguas, fale aqui, porque você vai edificar você mesmo. Eu vou te pedir, feche os teus olhos, não se preocupe com as pessoas não, é você e Deus. Levante suas mãos ao Senhor e comece: Senhor, eu quero continuar, eu quero voltar a permitir que o Teu Espírito Santo me torne seu templo, lugar da Tua habitação. Oh meu Pai, eu preciso de um renovo, eu preciso de um conserto, eu preciso de ouvir, de valorizar a Tua vontade. Espírito Santo, sopra dos 4 cantos da terra, sopra sobre essa igreja. Aleluia. Oh, começa a louvar o Senhor, começa a glorificar você aí. O apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios: e glorifica o Senhor no teu corpo agora. Glorifica o Senhor. Aleluia. 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 Glorifica você, meu irmão. Oh, Ele está aqui. Ele é poderoso. Levanta-te, porque a glória do Senhor nascerá e vai resplandecer sobre ti. Glorifica Ele. A maior alegria que o crente pode ter é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da glória de Deus. Meu Deus, meu Senhor, fala em mistério. Deus te derrame sobre ti dons de línguas, dons de visões. Aleluia. Oh, pode profetizar, pode glorificar o Senhor. Aleluia.